Bom, vamos iniciar aqui vou iniciar uma demonstração de como funciona a parte de carregamento do sistema. Então, o primeiro passo, fazer uma ativação da empresa para digitação, caso tenha mais de uma empresa no sistema preenchido. Bom, vou entrar acessando então. O primeiro passo é fazer o conhecimento, lançar o carregamento. Entrando na tela, então aqui vou ter as duas opções: conhecimentos normais para aqueles que são de formulário contínuo para impresso, e o CTE, que é o conhecimento eletrônico para impressão. Vou filtrar, aqui existem alguns já criados. Eu vou entrar, vou clicar um novo. Então, na hora que eu clicar no novo, o sistema já vai escolher se o tipo dele vai ser eletrônico ou normal. É só escolher, pode preencher o número ou então ele vai gerar automaticamente a data do conhecimento. A situação já vem liberado, mas se for um conhecimento que foi cancelado por algum motivo, pode alterar, basta clicar aqui. O tipo do serviço, se é um serviço normal, se é uma subcontratação. O normal seria a própria empresa fazendo o carregamento, a frota própria, e o subcontratação terceiros, o redespacho intermediário também com as situações específicas, quando acontecer, de outras cargas e outros transportes. Natureza de operação do carregamento sempre virá preenchida. O remetente, quem que está, da onde eu estou retirando a carga, para onde eu vou entregar, destinatário, por quem será pago o frete. Então clicou, tem um remetente, destinatário, expedidor, recebedor e outros. No meu teste eu vou deixar o remetente. E consignatário, caso houver a entrega da mercadoria não for no destinatário, for num terceiro ainda, num depósito ou num galpão ou algum do tipo. Então você lança o consignatário. Aí os destinos aqui, a cidade coleta, da onde está coletando, e a cidade de entrega, onde vai ser entregue essa carga. E no caso de se a coleta for diferente do remetente, aí nós lançamos isso aqui só na situação, lançamos o local de coleta só na situação de conhecimento eletrônico. Lançou, informa a placa do veículo que vai se utilizar. O sistema já vai ter um motorista vinculado, então ele solicita, quer utilizar o mesmo motorista? Se der sim, ele vai manter, se não, ele vai te liberar para fazer a pesquisa. Você pode trocar também aqui, digitando o código ou procurando aqui na frente, na descrição dele. Reboque, se precisar informar dois reboques, até dois reboques, né, no caso de CTE, de carga. Beleza. Aí, aqui no caso, como o pessoal utiliza embarcador e agenciador. Então, quem está agenciando a carga e quem está fazendo o embarque, é o cadastro desses conhecimentos em algum local. Esse campo percentual ICMS é um cálculo onde será embutido apenas nos carregamentos de terceiros. Isso aqui pode ser feita uma explicação em casos mais específicos. Ok? Feito esse preenchimento inicial, basta gravar. Aí preenchemos os itens do carregamento. Então, álcool, o peso, o frete motorista, que seria o valor que você vai pagar para o motorista, e o frete que você cobra para você mesmo, né, no seu serviço, em casos de frete de terceiros. Se for frota própria, o valor motorista não precisa ser informado, informe apenas o frete empresa para os cálculos. Ou a gente pode-se aqui na frente colocar a nota fiscal. Então aqui nós temos os tipos. Nota fiscal normal, que seria com o número de romaneio, pedidos e outros dados de nota fiscal comum. Nota fiscal eletrônica, informando a chave. E se a empresa tiver o PIN Sulframa também. Outros documentos, como declarações, dutoviários e outros dados. Então basta preencher esses dados e lançar. O sistema vai jogar aqui embaixo o lançamento. Aqui o mesmo caso em parte de impostos.
precisa digitar qual a alíquota do transporte, o que será solicitado nessa alíquota para transportar, o tipo de tarifa, né, no caso. Informou, aqui também preenche os campos e lança. Pode clicar novamente, dá um ESC, ele volta. Preenchido isso, observações, se houver necessidade de algum dado extra. E preenchido essa parte, o CTE estando gravado, basta seguir aqui na tela para fazer a transmissão. Então ele aparece aqui embaixo como CTE número 31. Essa é a parte de lançamento da carga. Aí, feito o lançamento, existem as opções de criar já, vincular já o cheque dentro desse conhecimento, no caso de adiantamento para motorista, então pode lançar sempre o cheque que foi dado como adiantamento. Se não foi feito o cheque, foi feito algum depósito ou pagamento em dinheiro ou outras transferências e detalhes, podem ser criados como um movimento de acerto. Porém, não será criado nesta tela. Aqui simplesmente será exibido o movimento criado depois. Será feito no financeiro esse procedimento. Contas a receber e fatura também serão feitos no financeiro. É a parte de fazer o faturamento. Aí aqui o sistema mostrará apenas o que está vinculado, a parcela e qual o número da fatura. Bom, este é o primeiro passo do lançamento. O sistema possui os cadastros básicos, cliente, fornecedor, funcionário, terminais. Os terminais, no caso, são as empresas. O histórico. Esse histórico é utilizado dentro do conhecimento. São históricos fixos. De repente, cada determinado tipo de conhecimento precisa que tenha lá ICMS e isento. Toda a carga de açúcar, nesse caso aqui. Então, aí existe um dizer. Então, você preenche nesse histórico e lá na tela do conhecimento você consegue puxar automaticamente, sem ter dificuldade. O cadastro do motorista, normal. Você faz preenchimento do motorista aqui, os dados dele, documentos. Esse histórico da Buoni, que é aquele atualmente está sendo solicitado por conta de verificação se o motorista é credenciado, se é uma pessoa com um nome limpo, né? Seria um SPC lá. O contato, os telefones. Aqui, essa imagem aí nós cadastramos xerox do documento, foto do motorista, da carteira de habilitação, o que for que quiser registrar para ter um controle. E aqui são históricos quando bloqueiam, o motivo dos bloqueios desse motorista. Bom, voltando aqui, nós temos agora natureza de operação, que não há necessidade de cadastrar. Os percursos também são as cidades, então já estão todas preenchidas aqui. Todas as cidades com os códigos, também não há necessidade de movimentar. O posto de troca de carta frete, isso é só um cadastro para referência. Um cadastro para referência de locais onde fazem troca de carta frete. Nós criamos para a pessoa poder pesquisar, de repente o motorista quer saber onde faz a troca, tem um local. Os produtos, normal, um cadastro básico. A gente tem os produtos, você informa aqui a unidade, a espécie. Nós temos valor motorista e valor empresa, quando no caso for utilizado fixo, mas é muito raro isso acontecer, então esse campo hoje não é muito utilizado. O NCM e o percentual de cálculo de averbação, que é para o relatório do seguro. Proprietário do veículo, ele é um cadastro para fazer o vínculo do dono do caminhão, no caso, e da carreta, se caso tiver carretas diferentes. Então cadastra a pessoa no cadastro de proprietário, e aqui no veículo você consegue linkar isso. Então cadastra o veículo, coloca quem é o proprietário e quem é o motorista, caso seja fixo. Mesmo que o caminhão não tenha um motorista fixo, ele pode ter um motorista aqui previamente colocado, e se na hora do conhecimento for outra pessoa, basta trocar lá no conhecimento, não precisa ficar entrando no cadastro e alterar. Então fica bem prático. O tipo do veículo, as placas, e aqui tem um cadastro de carreta à parte, onde todas as carretas que podem ser utilizadas. E o histórico também, caso seja bloqueado.
mesmo caso. Estadias são cadastros das estadias por carga. Então, você digita o número do conhecimento, o sistema faz a busca e ele lança o tempo que a pessoa ficou. A hora que você lança a hora que entrou, a hora que saiu, o sistema faz o cálculo por tonelada de quantos reais de estadia tem que ser pago para uma placa específica, para alguém. Isso também é muito utilizado para você controlar, o sistema já faz um cálculo para facilitar o tempo que o cara ficou hospedado, quanto que tem que pagar, quanto que você pagava por tonelada. Bem simples. Controle de frota, nós estamos em procedimento de montagem ainda, que é a criação, a movimentação, os cadastros dos veículos, né? Então ainda está em montagem ainda essa parte. Controle de cheque é para o caso de você querer controlar quem está com os cheques. Isso só no caso se você tiver pessoas fazendo o preenchimento de cheque na porta de usina ou de lugar onde você faz a carga. Aí a pessoa fica responsável por um bloquinho, um X de quantidade de cheque, né? Então você cadastra esses cheques aqui, a remessa, e depois vem de novo no cadastro de cheque e entrega para uma pessoa específica. Então eu falo, funcionário tal, tá com a remessa do número tal a tal. Aí ele fica registrado. O mesmo caso no conhecimento. Cadastro e entrega remessas de conhecimento, mas nesse caso é só utilizado para conhecimento pré-impresso. O CTE não, a partir do CTE agora não será mais utilizado. Bom, os relatórios, além dos relatórios básicos de cadastro, de cliente, fornecedor, nós já temos que é só de relações, relacionando os dados. Temos o relatório temos um relatório de averbação, onde será colocado o relatório para resumo do seguro da transportadora. Então, no caso aqui, existe um cálculo interno, neste caso, onde o sistema vai relacionar todos os conhecimentos e aí colocar quanto que está o valor da nota, o valor da averbação, e aí o produto que deu e aí fazendo um cálculo aqui para entrega no seguro, certo? Então isso também é muito utilizado. Deu um rim aqui, mas vamos lá. Averbação, então tá, a boletim diário, onde faz a verificação de carregamentos por dia. Então no caso aqui, ó, das empresas. Opa. Bom, marcando as empresas, então, o carregamento diário, ele será exibido aqui na tela, marcando por remetente, destinatário, aí todos os conhecimentos que foram carregados, com nota fiscal, valor, o veículo que carregou, a quantidade e o total em valor de quanto foi feita a carga. Mercadoria, tem o custo, a margem de lucro, o percentual. Então ele vai gerando várias páginas aqui desses dados. Conhecimento de frete totalizadores. É só um resumo dos conhecimentos que foram emitidos. Então tá aqui, ó, total de conhecimentos por remetente, veículos por remetente, conhecimentos resumidos. Aqui no caso é um relatório fiscal que eles utilizam. E valores de conhecimento também, que é só para mostrar valores resumidos. É bem simples. Ranking geral, esse é muito bacana, que ele serve para você poder listar quais são os de um determinado X. Você quer saber, por exemplo, os 10 maiores de carregamento aqui, listando por ordem de remetentes, né? Então os 10 mais remetentes, então ele vai pegar os 10 que tem mais, ó. Então representa o peso, o percentual que representa no 100% do carregamento, né? Valor o frete empresa, quanto você recebeu, quanto que você pagou de motorista, aí o percentual aqui também da margem, o valor em ICMS e quanto dá isso em custo de margem. Então, é um relatório muito bacana. Ele separa por veículo, por agenciador, por produto, por remetente e produtos,
remetentes por produtos, porque às vezes uma mesma usina você pode carregar açúcar e álcool. Então esse aqui ele separa o açúcar e o álcool. E o pagador de frete é só para saber quem foram, no caso lá, quando você monta o conhecimento, ele vai saber quem foi a pessoa que pagou o frete. Então ele faz um resumo ordenando quem mais pagou fretes ali. Os resumos, que também são bacanas. Então, por agenciador, por remetente destinatário, por motorista e por veículo. Isso é a mesma coisa, todos os relatórios são parecidos, cada um fazendo sua ordenação. Mas aí você lista, e aqui ele vai mostrar, se vocês quiserem escolher um remetente específico ou destinatário, ele vai listar os conhecimentos. Lá, pode ver que algumas páginas ele vai deixando quantidade de um só. E vai listando aqui um resumo para você saber, por remetente, concentrado, o que houve de carregamento para aquela pessoa. Quem foi, veículo, a quantidade, o peso, o valor que foi pago. Se você quiser colocar, ver o preço unitário que foi feito na carga, basta marcar essa caixinha, senão desmarcando ele só multiplica pelo peso. Relatório de conferência para eliminar o frete empresa. Então você só mostra o frete do motorista só. Para caso de mostrar para resumo, mostrar para o motorista o que foi que ele carregou, então você marca aqui e tem a emissão. Se o conhecimento foi faturado ou não faturado, tem aqui, e a situação do conhecimento, se eles estão ativos ou cancelados. Então todos os resumos ali são o mesmo estilo. Saldo de frete por período também é o que ficou pendente. Isso aqui é, no caso, quando utiliza pagamento de terceiro. Então você marca... Opa! O saldo de frete, então, ele mostra por motorista ou por veículo o que está pendente, o que está faltando de saldo. Cheques emitidos, o que já foi feito de cheque no sistema, todos os cheques. Então tem como conferir todos esses cheques, mostrar os itens. Então a gente consegue colocar aqui, por exemplo, do 3 de 2013 a 20 de 3 de 2013. Marca todos. Pode vir bastante informação aqui. Mas aqui conseguimos listar todos os cheques emitidos nesse período e listando tudo que foi pago. Então tá aqui, ó, o número do cheque e o item que foi pago. Ó. Então esse cheque 9660, ele foi pago o adiantamento de frete desse conhecimento nesse valor. Para a empresa também, no caso quando tem multi-empresas, né? Se for uma empresa só, aqui só vai sair o próprio número. E assim você vai listando e tem uma relação de todos os cheques. Consegue controlar tudo que foi emitido. Bom, aqui tudo tranquilo. Uma consulta, nós temos a pesquisa, onde busca os conhecimentos já cadastrados, para saber se ele está cadastrado ou não. A nota fiscal é a mesma coisa. O cheque, faturas e parcelas. Aqui temos as configurações básicas lá do e-mail, geração de arquivos. A geração de arquivos é utilizado para o escritório, para um sistema específico, exportar arquivos de conhecimento e arquivos de frete da Arauco e da Cosan, também são específicos. Aí as configurações do CTE, aqui. Aí tem alterações de conhecimento. Por que alterações de conhecimento? O sistema faz um bloqueio, não deixa ninguém mexer nessa quando você termina de digitar o conhecimento e imprime, ele não deixa mais ser alterado. Então, vindo nessa tela, vai ser autorizado para uma pessoa, ela vai lá e libera o conhecimento, autoriza para alterações, e aí depois de alterado pode bloquear. E aqui também serve para substituir um conhecimento pelo outro. Por exemplo, lançou o conhecimento número 1 e enviou, mas aí descobriu que o conhecimento número 1 estava errado e precisava fazer o número 2, então, como substituto. Então, aqui nessa tela faz a troca. O sistema cancela e transfere todas as contas do 1 para o 2. E aí fica um negócio sem a pessoa ter que digitar todo o cheque, preencher os movimentos, preencher financeiro, nada disso. O sistema faz tudo automático, para facilitar.
Aqui, eu vou ativar a empresa para mostrar esse recurso aqui. No caso de estadias, onde cadastra as estadias, há sempre uma necessidade de confirmação. O que, que seria? Quando você carrega para uma usina, a usina tem que confirmar que vai realmente pagar essa estadia para você poder pagar o motorista. Então eles mandam por e-mail. Aí nós fizemos um esqueminha que faz uma autorização. Você joga o conteúdo do e-mail aqui, confirma, e aí o recebimento, confirma que recebeu esse e-mail e aí o sistema libera a estadia para poder faturar. Esse seria o passo. Tabela de comissões ainda não estamos utilizando totalmente, que é para cadastrar uma comissão por agenciador, mas ainda não está operando total, ainda está em fase de implementação. E o gerar CTE, que é a tabela do CTE. Bom, por enquanto é isso. Vou mostrar agora a parte do financeiro. Bom, seguindo aqui o financeiro, então, é o mesmo passo, há uma ativação da empresa, caso queira mostrar. A parte do financeiro é o bem padrão de todos os outros. O contas a pagar e receber, onde tem a parte de recebimentos. Então, lá onde lança a parcela, aqui seleciona. A diferença mais que nós temos nesse é na hora que você seleciona a parcela, existe o total a receber, a aprovar, que é aguardando aprovação, esse amarelo, o que foi selecionado e o recebido. Os procedimentos aqui tudo normal. Existe uma geração de parcelas de lote, ou seja, você quer criar aquele boleto lá, lançar um boleto de 12 parcelas, então você põe o documento aqui, por exemplo, documento 1, e parcelas até 12 parcelas. Aí coloca o primeiro vencimento, o valor, manda gerar, o sistema gera as 12 automaticamente. Então, cadastro de cliente, estadia, todos os outros controles aqui são os básicos do financeiro já existente. O único detalhe aqui é o lançamento de cheque, que nós temos aqui para lançar, que é onde cadastra esses cheques, então lança os dados do cheque e o que foi feito, o que foi pago pelo cheque. Então esse cheque pode ter sido pago adiantamento de frete, ele pode ser saldo de frete, pode ser despesas do financeiro ou outros pagamentos qualquer. Então aqui ó, nesse caso tem outros, pago a menor pelo embarcador, então eles fazem pagamentos a mais. Você pode fazer o lançamento do cheque dessa forma, vários tipos. O movimento de acerto que eu comentei no início, que era para lançamento no conhecimento. Então, quando é pago por TED ou por transferência ou por outro tipo, é só marcar o adiantamento, o número do conhecimento. Lá na tela do conhecimento vai aparecer esse lançamento informado. A pessoa tem o controle. A fatura, para montar uma fatura, você pode fazer uma fatura só de conhecimentos ou uma fatura só de estadias. Lança as faturas, então digita o período, digita o período aqui, coloca o remetente, o destinatário, aí quem vai pagar, quem é o responsável pelo pagamento, a forma de pagamento, e aí seleciona. No caso eu acho que eu não acertei muito bem aqui um destinatário, mas tendo o destinatário certo, vai aparecer relação de conhecimentos aqui embaixo. Aí basta marcar, selecionar, vir aqui no botão faturar, que ele vai gerar a fatura desse conhecimento. E vai mostrar, e vai fazer a geração do financeiro, tudo bonitinho, tudo certinho. Aqui dá para imprimir a fatura, visualizar ela, excluir se não tiver certo ou alterar a própria fatura. O históricos de fatura para criação de históricos novos, nesse caso. O relatório aqui normal, quando pagar, receber, as faturas por período, que dá para relacionar, ver todas as faturas que foram feitas do período, com listar conhecimentos faturados, saber se é eletrônico ou não, se o conhecimento está pago ou não. Então dá para saber também no relatório de fatura. Posição de recebimentos, se foram recebidos. E aqui tem um relatório de fechamento mensal.
onde o sistema une tudo que foi recebido, todos os fretes, menos as contas a pagar. Ele faz um resumo e monta como ficou sua conta no período. Então você marca tudo, pode marcar todas as empresas, visualizar. O sistema vai mostrar o que houve de frete e quais foram os pagamentos e vai te dar um resumo aqui embaixo. Então é bem bacana para um fechamento mensal, para você saber como está a empresa. Aqui consultas, agora nada demais. A única coisa extra é a aprovação de parcela. Tudo que for lançado no sistema, ele pode ser aprovado por um gerente. Então, tanto a pagar como a receber, a pessoa pode entrar aqui, visualizar o que é e aprovar. Se for parcial, basta clicar no maisinho, o sistema abre o parcial. Senão, ele vai mostrando só a parcela inteira. Clicou, basta vir no aprovar e está feito. Pode fazer a busca por fatura, pode existir pré-aprovação, ou seja, quando tem um gerente ou um subgerente, aí um pré-aprova, o outro aprova em definitivo. E uma liberação para autorizar modificações de parcelas. Bom, é isso.